Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que você esteja assistindo esta gravação. E boa tarde para os colegas que estão aqui ao vivo comigo nesta sala do Meet. Nós vamos fazer um raio-x do Brasil nos aspectos geográficos. Estamos começando mais um capítulo 5. Vamos entender aí as origens do povo brasileiro, as nossas raízes étnicas. Nós vamos fazer um estudo também sobre o crescimento populacional do Brasil. Quer dizer, nós já passamos por um período de explosão demográfica. Deixa eu atualizar. E mais recentemente nós temos um decréscimo populacional. Mas não tem a ver, como a colega está dizendo, agora é só a gente morrendo. Não tem a ver com a pandemia, não, o decréscimo que a gente está vivendo. Tem outras, claro que a pandemia, agora sim, claro, está influenciando. Mas, vamos dizer assim, além da pandemia, que outros fatores estão influenciando no decréscimo populacional do Brasil? Nós ainda estamos tendo, parece até que a gente está em crescimento negativo, como a Rússia, por exemplo. Não, eu disse decréscimo, mas no sentido se comparado a anos anteriores. A gente está crescendo menos, vamos colocar de forma mais adequada, né? A gente está crescendo menos em que anos anteriores. E o que está acontecendo, meninas e meninos? Por que as mulheres agora querem ter menos filhos? É só uma questão de querer? É só porque elas estão querendo? Ou aconteceu alguma coisa no meio disso tudo? Elas estão fechando as pernas, mas... Só brincadeira, mas isso aí a gente vai descobrir nas próximas aulas. Então nós vamos entender, nós estudamos na aula passada pirâmide etária, vocês lembram? Só que pirâmide etária geral, a gente viu inclusive uma do Brasil, mas a gente viu do Japão também, do continente africano. Agora nós vamos estudar somente a pirâmide etária brasileira, tanto a lá do passado, 1950, 1980, quando a gente tinha um formato realmente de pirâmide, quanto a atual, quanto a futura. E aí a gente vai analisar em que aspecto o Brasil está se encontrando e o que a gente tem que planejar e fazer para se preparar da melhor forma possível para esse futuro que está vindo no Brasil. Vai que tem algum vereador, algum prefeito aqui, algum futuro vereador, algum futuro prefeito ou governante de alguma outra forma, alguém envolvido com movimentos sociais, digamos, no futuro, né? Mas não só isso, nunca vou ser político, professor, não é só isso, tem também a questão de cidadania também, pessoal. Porque uma república, ela funciona bem. O significado de república é governo do povo. Então, uma república, ela só funciona bem quando o povo tem consciência de como é que funciona esse negócio. Como é que nós estamos, qual é o raio-x que nós encontramos e o que precisa melhorar. Por que existe tanta pobreza no Brasil? Tem na sequência também, página 131, pobreza e renda no Brasil. Por que nós temos essa característica? Como reverter isso? Isso vai tanto para quem for ser político, quanto quem é simplesmente cidadão, que usa o seu poder de voto, tá bom? E aí depois, por fim, o último assunto desse capítulo, isso eu estou fazendo um resumo aqui para o mês todo, viu, gente? Nós vamos estudar isso aqui todo hoje, não, senão ninguém aguentava, não. Isso aqui é do mês. Nós vamos estudar também os fluxos migratórios no Brasil. Fluxos migratórios no Brasil. Pessoas, população e território no Brasil. Vamos lá, gente, vamos lá. Vou deixar aqui de lado um pouquinho o livro didático. Quem quiser acompanhar, está na página 122 a seguir. Mas eu não vou ficar olhando pelo livro, não, tá bom? Vamos seguir aqui no slide. Primeiro, o Brasil é formado de 3 eixos culturais diferentes, de 3 eixos étnicos, vamos usar essa questão, étnicos diferentes. 3 raças e 3 etnias diferentes. Raças fala da origem de um determinado povo, com determinadas características genéticas, e etnia, gente, fala de questão de grupo
populacional, com características, com costumes, com cultura que sejam iguais, tá bom? Eu não sei se eu falei direito, vamos lá. Raças fala de origem de um determinado povo nas questões genéticas, nas características mais genéticas, tá bom? E isso é raças. E etnias, eu tenho que estar organizando as coisas aqui na minha mente, porque senão eu penso uma coisa e falo outra. E etnias falam de grupo populacional com as mesmas características, culturas, costumes, hábitos religiosos e etc. Tá bom? Mais ou menos isso, gente. Vamos lá, os 3 grupos étnicos dos quais dá origem ao povo brasileiro, que a gente herdou não só a parte genética, mas também a cultura, os costumes, as formas de comida, a religião e etc. Nós herdamos aqui desses 3 povos. Eu queria colocar... Ver se eu vou colocar aqui o laserzinho, né, gente? Pronto. Tá aqui o laser. Pronto. Nós tivemos origem, então, nos índios, indígenas, também nos europeus e nos africanos. Bem, os índios já viviam aqui, né, pessoal? Há muitos e muitos anos e anos e tempos e tal. Quando Cabral chegou aqui, já havia cultura no Brasil. O Brasil, claro, não era chamado Brasil, óbvio. Mas já havia cultura nessas terras que depois vão se chamar Brasil. Já tinha gente respirando. Já tinha gente trabalhando da forma deles. Caça, pesca, a mulher em casa, ou então caçando também. Já havia gente respirando no território brasileiro. Gente com sonhos, gente com objetivos. Cultura diferente, sim. Etnia diferente, sim, mas gente, era gente, não era animal. Então nós tínhamos os indígenas aqui, aí veio o europeu por volta de 1500, né, gente? Primeiro, claro, através, inicialmente um dos primeiros, não era o primeiro, um dos primeiros foi Cabral. Eu digo assim, um dos primeiros, pessoal, porque vieram também holandeses por aqui, vieram outros povos, inclusive aqui para o Ceará. O Ceará, antes de Cabral chegar lá na Bahia, todos esses nomes que eu estou citando, gente, claro que veio depois. Antes era um território, claro, os indígenas tinham os nomes deles, eles davam outros nomes. Aí agora não, a gente chama Ceará, Bahia, Pernambuco, etc. Então, o que hoje é o Ceará já havia sido visitado por holandeses antes de Cabral chegar na Bahia, né? Mas quem realmente colonizou, quem realmente povoou o território, trouxe gente de Portugal para fazer estadia mesmo, para fazer o povoamento do território, foram os portugueses. Então, europeus, vamos lá. E depois, mais à frente, quando o índio não tinha aquela característica toda de trabalho que o europeu queria, que os portugueses no processo de escravidão, não deram o retorno esperado que os europeus tinham expectativa. Porque o índio não era muito de trabalho, não havia nem estrutura física para tanto trabalho como os europeus queriam. Eles trabalhavam, não estou dizendo que eram preguiçosos, mas não era nesse sistema como os europeus esperavam. Não havia corpos malhados, sarados, barriguinhas, tanquinhos, não tinha essa coisa, entendeu? Já os africanos eram mais aplicados no trabalho, eram mais fortinhos, eram mais diferenciados, porque tem cultura diferente, é uma etnia diferente. Então nós estamos falando de etnias diferentes. Então o índio já estava aqui, foi escravizado, não deu certo. O europeu então vai atrás de outro povo para escravizar, que é o africano, isso mais à frente, não logo em 1500, um pouquinho mais à frente, né? E aí esse africano vem para o Brasil, forçado, migração forçada, a gente viu na aula passada, veio forçadamente com a ajuda de
de pessoas, gente. O negócio é muita informação e eu quero passar tudo para vocês. Mas o europeu, ele não chegou lá na África, nas tribos, nas etnias lá, e foram pegando, não. Ele teve ajuda, para quem assistiu aquele filme Amistade, ele teve ajuda de locais, de pessoas nas etnias, nas aldeias, nos locais lá na África, para ajudar a fazer esse tráfico. Então, ele usava pessoas de dentro para fazer a captura desse negro, né, batendo geralmente na cabeça para provocar o desmaio, amarrava-o bem, trazia para a costa, para as praias, onde tinha os portos, e aí colocava nos navios negreiros, que hoje a gente estuda. Aí eles acordavam já lá de pessoas das mesmas localidades que cada um deles, e aí pronto, o destino era o Brasil. Esses navios eram abarrotados de doenças, malária e outros, né, que é resultante de água suja, além de fezes e tal. Não quero falar muita coisa, senão... Vamos lá, o índio, o europeu e o africano. O índio com o europeu resultou nos brasileiros, o africano com os índios, ou o africano com o europeu resulta nos afro-brasileiros, né, tipos de povos aí. Observação, os brasileiros foram chamados de mamelucos pelos jesuítas. Talvez no ensino fundamental vocês já viram essa palavrinha também, né? Os brasileiros serem chamados de mamelucos, mistura do índio com o europeu, ok? A mistura do negro com o índio também poderia ser chamada de cafuso. No ensino fundamental a gente vê essas palavras, né, gente? Mameluco, cafuso e o mulato. O cafuso, repito, a junção, a mistura do negro com o índio. Tá aqui, né? O africano com o índio, né? E a mistura do negro com o branco gera o mulato, né? Ou pardo também, né? Mulato ou pardo, ok? Mas tá bom, né, gente? Por aqui, senão a gente vai se esticar demais. A contribuição do índio, do indígena, dos índios, da cultura indígena, vamos falar assim, cultura do povo, né? Com orgulho, com muita, né, peito cheio, os índios, gente. Nós somos descendentes dos indígenas. São os mais brasileiros que qualquer outro povo. Já estavam aqui. Então, tem uma lista enorme, gente. Esse slide, ele era um pouquinho até maior e ele havia uma lista bem mais extensa, porém, eu cortei e deixei só alguns, mas os índios contribuíram com muita coisa, gente. Vamos lá, ó. A mandioca na produção aí da farinha, né, gente? O beiju, a tapioca, aí vem aqui a questão dos arcos aqui, vamos lá. Caboclinhos, danças típicas, crianças, carnaval. Então até um pouco aí entra um pouco até também um carnaval, a questão de pintura, a questão de muitos adereços, muita coisa, né? E na última imagem, a questão da rede. Ai, que maravilha, né, gente? Uma tarde de domingo, deitado numa tucuna, numa rede. Isso tudo é cultura indígena. O europeu não sabia o que era isso. O europeu não tinha. Agora o Brasil depois vai exportar isso para fora, vai exportar para outros países, cultura indígena. Vamos lá. Seguindo. Agora a contribuição do negro. Repito, gente, os negros também trouxeram muitas coisas para o Brasil. Esse chiado meu, já disse pra vocês, né, gente? Frescura. Nada a ver com o Rio de Janeiro, é só frescura minha, gente. A contribuição do negro à composição do povo brasileiro. Tinha muita coisa também, mas eu deixei apenas essas. Novamente, com muito orgulho, somos descendentes dos negros africanos. O continente mãe, o continente de onde saiu todas as outras culturas, todos os outros povos. Eu quero falar assim com toda ênfase para a gente entender que nós somos índios, nós somos negros, nós somos europeus. Mas nenhum nem outro tem mais poder ou menos poder, mais ênfase, menos ênfase, mais importância, menos importância. Não, gente. Nós precisamos valorizar nossas raízes, nossa cultura, o início da nossa história, gente.
gente. Nós não fomos formados apenas por europeus. Senão nós não teríamos força, não teríamos a garra desse povo brasileiro, a cultura que nós temos riquíssima hoje em comida, em religião, em manifestação cultural, o próprio carnaval que vocês amam tanto. O europeu não traria isso. O europeu não trouxe. Eu estou dizendo assim porque geralmente a gente só quer ser descendente europeu. A minha família tem europeu, mas ninguém destaca. A minha família tem índio, a minha família tem negro, a minha família teve escravo. Professor, diga. Olha, sinceramente, eu prefiro ser 1000 vezes descendente de indígenas do que de portugueses. Eu tenho um abuso dos portugueses tão grande. Oh, meu Deus, que eu sabia dessa menina. Pois é. Mas tem gente que tem esse nariz empinado, né? Gente, olha, a minha avó é branca pura. Oh, meu pai, misericórdia, né? Mas vamos lá. A contribuição dos negros tem aí a feijoada, temos o vatapá, temos o maracatu e temos a capoeira. Coisas lindas, gente. Coisas riquíssimas, maravilhosas para a nossa cultura. Esse caldo todo, essa mistura toda só deixou a gente com uma cultura mais rica, mais incrível, junto também com o europeu. Apesar de eu estar passando essa ideia assim, mas junto, é o caldo todo, é a mistura, tá bom? E a contribuição do europeu também tinha uma listinha lá, mas aí eu resumi e ficou nisso aqui. As construções do Brasil, elas herdaram as características, né, os desenhos da Europa, né, as formas, né, de construção das igrejas, das casas, né, assim, o design, né, vamos dizer assim, além da religião, porque aqui está falando da questão desse modelo design, mas a religião em si, o catolicismo, veio da Europa, não veio do índio, não veio do africano. O índio e o africano tinham outras religiões e contribuíram com o Brasil também, porque no Brasil hoje temos várias religiões descendentes desses outros grupos étnicos. E o catolicismo, por ter sido imposto, né, pelos jesuítas, pelos padres que vieram, né, então se tornou aí a religião mais destacada, vamos dizer assim. Ok? O café e o pão de ló. Então, gente, nós devemos nos orgulhar dessa mistura que nós somos. Isso, né? Então, dessa cultura que nós somos, dessa mistura, desse resultado. Nós somos o resultado dessa mistura. O povo brasileiro é mistura. O povo brasileiro é tudo. Entendeu? É tudo isso. E aí, pessoal, teve um ano, inclusive, que eu fiz uma pesquisa para uma feira de ciência. Eu não lembro o ano, 2019, 2018, não lembro aqui agora. E a gente teve acesso a um artigo de um geneticista mineiro. Eu agora não vou lembrar o nome dele. Era bom se eu lembrasse, né? Mas não lembro não. Esse geneticista, há 20 anos que ele vem estudando diversos DNA, né? Ele faz a partir do DNA, extrai ali a questão, alguma coisa, meu Deus, eu me enrolo todinha aqui em química, não, em biologia, né? Ele extrai ali uma representação genética. Aí, nesses 20 anos de estudo, ele veio mostrar os resultados recentemente, inclusive em uma revista internacional, que aí também eu não vou lembrar, que eu não lembrei nem o nome do homem, que dirá a revista. Os resultados é o seguinte: todos nós, brasileiros, temos traços genéticos, ainda aquela pessoa mais branca e ainda aquela pessoa mais negra tem traços genéticos das 3 matrizes étnicas. Agora, claro, alguns manifestam um traço genético na parte da cor
voltado para o africano, na parte do nariz voltado para o indígena, na parte do cabelo voltado para o português, na parte dos olhos. Aí, gente, dá um caldo, entendeu? Então, todos nós somos as três. Ele disse, ainda que a pessoa seja puro leite ou puro café, vamos dizer assim, né? Negrinho, branquinho, tem traço genético, ele não encontrou nenhum no Brasil, em todos esses anos de estudo, em todas as regiões do Brasil, nenhum que tivesse só traço de uma fonte étnica, de um desses povos, vamos dizer assim. Ah, não, esse aqui é puro africano, puro. Pois é, Expedito, infelizmente, para a sua infelicidade, em alguma medida, quando eu dava aula ao vivo, aí a gente fazia essas análises, né? Olha, por exemplo, se eu tivesse ao vivo, assim, presencial, eu ia identificar no Expedito, que diz aqui, né? Não quer ter traços europeus. Aí eu iria identificar nele alguma coisa, sei lá, o nariz, os lábios, os olhos, a questão de né, ter pelos ou não ter. Não, eu nem sei lhe dizer não, como é que faz para isso não, para saber a nossa descendência não. Agora, esse geneticista, agora claro, se você tivesse acesso a alguém que fizesse um exame genético da sua origem genética, não é só pelo sobrenome, não dá, entendeu? O sobrenome dá para você identificar as famílias e tal, mas não as origens lá de 1500, não dá. Dá para ter uma ideia pelo nome, ajuda um pouco, tá bom? Ajuda um pouco. Às vezes, na própria família, a gente identifica, né? Ah, tinha uma escrava na família, tinha uma europeia, ou tinha um indígena. Às vezes acontece, dá para você descobrir assim, mas é muito difícil, não é uma coisa assim certa e tal. Agora, se você tivesse acesso a um geneticista, como esse mineiro, né? Que pegasse o seu material genético, né, uma representaçãozinha ali do seu material genético, ele iria avaliar. E aí ele colocaria as porcentagens, ó, 10% negro, 20% tal, 80% tal. Lá é bem preciso, um negócio assim bem... Então, eu achei muito show, gente. Eu achei muito show porque eu pensei que era tipo, sei lá, tinha um puro, tinha aquela coisa, não existe. A gente é um caldo, a gente é uma mistura. Nós somos todos europeus, nós somos todos negros, nós somos todos indígenas. Entra em alguma coisa, 10% em outra, 80%, 50%, essas aí vai de pessoa para pessoa, mas todos nós carregamos carga genética das três etnias. Pronto, ok? Agora, vamos lá. Composição do povo brasileiro, eu já expliquei, né? É assim que surgiu o povo brasileiro, com uma mistura de etnias, com uma verdadeira miscigenação. E qual é a cor do povo brasileiro, professor? De acordo com uma pesquisa do IBGE de 1980, gente, e claro, tem umas mais recentes também. Eu já peguei um livro que trazia, inclusive, dados até mais recentes, mas esse livro aí que eu peguei era um pouquinho mais antigo. Porque o IBGE, gente, quando ele chega na casa de vocês, dos pais de vocês e tal, ele não vem com opções lá, não. Branco, preto, pardo, tal, para só marcar, não. É um espaçozinho aberto e o entrevistado é que diz. Você se considera qual a sua cor? O que a pessoa disser, o cara lá do IBGE, ele tem que colocar. Não importa a palavra que você disser, ele não pode contrariar. Não, mas imagina uma pessoa assim, branco como leite, eu sou negro, o cara do IBGE não pode corrigir, minha senhora, meu senhor, não pode, tem que colocar lá, negro, e vice-versa, negão se declarando branco, não pode contrariar. Pardo, queria que tivesse como mudar. Oh, meu Deus, Expedito, tão sabido, meu pai. Então, os nomes que apareceram nesse ano aí de 1980, gente, olha, alvo escuro,
Ai, qual é a sua cor? Eu sou algo escuro. Outra pessoa respondeu aqui, né, gente? Ó, que é aqui, ó. Azul. Rapaz, eu sou azul. Sabe, porque as pessoas dizem assim, eu sou tão negro que chego a ser azulado. Então a pessoa achava que podia se declarar como azul. Talvez, né? Ou um avatar, não sei. Azul marinho, gente. Isso aí tá mais pra avatar mesmo, né, gente? Azul marinho. Menino. O quarto. Qual é a tua cor? Eu sou baiano. Tem essa cor baiano, gente. O 5, eu sou bem morena. O 6, branca suja. Quem é branca suja, gente? Como é que é ser branco sujo? Seria o amarelo? Não sei, deve ter aparecer aqui o amarelo. O 7 disse assim, qual é a sua cor? Eu sou bronze. Gente, rapaz, o Robocop aqui, bronze, homem de ferro, não sei. Gente, no Brasil tem de tudo, né? No Brasil não é para amadores. O 8, burro quando foge. Menino, que cor é essa? Gente do céu. A cor do burro quando foge. Eu não sei o que a pessoa quis dizer isso aqui não, gente. Se alguém quiser interpretar, alguém sabe qual seria o burro quando foge? Eu acho que você sabe também não. Então, o 9 diz que minha cor é Cabo Verde. Aí lá vem outro, minha cor de café, gente. Bota aí, anota aí, cor de café. O 11, canela. Minha cor é canela. O 12 diz que cardão. Eu não sei. Isso aqui nunca ouvi falar. 13, castanho, minha cor. 14 diz que era cobra corada. Nossa, gente, cobra corada, uma pessoa avermelhada, talvez, não sei. 15, cor de café. 16, cor de cuia. Cor de cuia. Meu pai eterno, minha cor é cor de cuia. 17 diz que era crioula. 18 diz que era encerada. Meu Deus, minha cor é encerada. Muito criativo, gente, muito criativo. O 19, enxofrada. Enxofrada. Meu Deus. Tem alguém nessa sala enxofrada? Não sei nem se eu estou pronunciando correto essa cor, gente. Enxofrada. E o último aqui, porque na realidade, gente, eles chegaram a mais de 100 cores. Né? Inclusive, quando eu li esse livro, tinha lá, né? Mais de 100 cores apareceu, né, nesses resultados do IBGE. Mas você já sabe como eram essas cores, né? Enxofrada, encerada, crioula, cuia, e escura, né? O último. Eu sou escura. Então, é um negócio assim incrível. Sociologia para os Jovens do Século XXI é o nome do livro do Oliveira e Costa. Seguindo a nossa aula, nós vamos agora para a distribuição da população brasileira no território. Página 124, gente. A distribuição da população pelo território. A distribuição da população é influenciada por fatores naturais e econômicos, que podem ser permissivos, atrativos, ou restritivos, repulsivos. Por exemplo, pessoal, quando alguém sai de Sobral ou da região de Sobral para morar em São Paulo por questão de trabalho, porque ele não está encontrando trabalho aqui no Ceará, aqui na região de Sobral, então São Paulo está funcionando como um fator atrativo para este fulano, e o Ceará está funcionando como um fator repulsivo, que não está lhe dando condições de permanecer no seu lugar. Então está expulsando, vamos dizer assim, né? Fator repulsivo de população. Ai, gente. Gente do céu, uma ligação aqui na hora da diretora da outra escola. Oh, misericórdia.
Eu vou responder aqui no Zap Web, né, gente? Eu estou ocupado, eu trabalho, né? Eu não sou desocupada, assim. Só um instante, pessoas. Deixa eu responder para ela. Ela pensa que eu só dou aula lá, né? Bichinha. Pronto. Olá, estou em aula. Pronto, depois a gente conversa. Então, a população brasileira ela não está bem distribuída pelo território, porque vai ter locais do território brasileiro que expulsa a população, por exemplo, o semiárido aqui, né, gente? A Caatinga. Nem sempre os governos estruturaram nosso semiárido para segurar o trabalhador sertanejo aqui na terra, incentivando com o cultivo de diversos plantios que não seja só o feijão e o milho durante o período chuvoso, a questão de irrigação para plantio em diversas estações do ano, não apenas no período chuvoso. E isso quando chove, porque aí tem as secas, etc, etc. Então, esses fatores nossos, né, de abandono do trabalhador no campo impossibilitou que muitos trabalhadores permanecessem no campo e foram para São Paulo, foram para o Rio, foram para a Amazônia, para o Pará, para Rondônia, para diversas regiões do Brasil, para diversos estados e cidades do Brasil, inclusive o Centro-Oeste, construção de Brasília, foi feito por nordestinos, Nordeste 1950, né, ali quando o JK cria a construção de Brasília, atraiu muitos irmãos sertanejos, né? Por quê? Porque não havia possibilidades dessas pessoas de se manterem aqui. Então aqui expulsa essas pessoas. Então por isso que vai ter áreas do território brasileiro muito povoado, lotação, e áreas quase que vazios populacionais, né? Algumas outras áreas meio termo, né? Nem lotação, nem vazio, vamos dizer essa questão da nossa região de Sobral, né? Mas tem outros casos de vazios populacionais. A população brasileira não está bem distribuída pelo território. A maior parte da população encontra-se onde? Na faixa litorânea. Pode listar as 10 maiores cidades do Brasil. Aí você vai encontrar só região litorânea, a grande maioria. Fortaleza, Natal, Salvador, São Paulo. A cidade de São Paulo não está no litoral, né, gente? Mas o estado em si tem uma partezinha que é litorânea, né? Rio de Janeiro é litoral até o talo, né? Todo, né? Bem a cidade mesmo. E aí vem outras cidades e tal, tudo na questão do litoral. E por quê? Por que o Brasil se povoou mais no litoral? Porque foi a primeira região a ser ocupada pelo português. Então, para estruturar, ganhar estrutura, para desenvolver economia, para desenvolver trabalho, para desenvolver serviços. Então, se começou lá, aí pronto, na sequência da história continuou lá se destacando, e a parte interiorana, que ainda não havia sido colonizada, tinha gente morando. Quem era que estava morando? Os índios. Os índios têm outra cultura? Tem outra cultura, não é questão de cidades, como nós conhecemos hoje. Depois é que o português vai adentrar o território, vai conquistar o interior do território e vai estabelecer cidades nos territórios. Sim, muito bem. O litoral tem essa questão também, a questão geográfica, porque tem a questão dos portos para exportar produtos e tal, a facilitação do escoamento, né, desses produtos, tá bom? Ai, travou. Ai. Será que vai passar agora? Não quer passar. Por que você não quer passar, meu amor? Meu anjo.
responde. Agora não aparece para vocês. Opa, apareceu. Gente, esses dadozinhos que estão aí é do livro didático de vocês, da página 124. Esse quadrinho mostra a densidade demográfica. Vamos aprender. Professor, o que é população relativa? Densidade demográfica é o número de habitantes para cada quilômetro quadrado. Uma área muito povoada, como Fortaleza, tem alta densidade demográfica. Uma área muito mais povoada ainda, China, gente pra caramba, subindo na esteira, falando assim bem rasteiro, uma elevada densidade demográfica. Significa o quê? Muita gente para cada quilômetro quadrado. Japão também, um territóriozinho que é uma ilha, uma risquinha de nada, mas muita gente morando. Agora, um local com baixa densidade demográfica, a Amazônia. Amazônia, um extenso território e poucas pessoas morando nesse território. Então, o Brasil ele não tem essa distribuiçãozinha muito perfeita. Nós vamos ver aqui. A densidade demográfica do Brasil, quer dizer, o número de habitantes para cada quilômetro quadrado. Quando você divide o território todinho, pega o Brasil todinho, você pega todo mundo e espalha em todo o território. Quanto é que fica de habitantes para cada pedacinho de quilômetro quadrado? 23,1. 23 habitantes e quase 8 décimos ali para 24 habitantes para cada quilômetro quadrado. Se fosse distribuir o território todinho para todo mundo e distribuir bem direitinho. Mas claro, na prática não é assim, né? Na prática, como é que é? Então, na prática, nós temos uma região norte quase despovoada, é 4,48 habitantes para cada quilômetro quadrado, ou seja, ninguém, um deserto assim, só floresta. Estou, claro, exagerando uma coisinha, claro que lá tem cidades, claro, né? Estou só fazendo assim, exagerinho. Nordeste, 36,2 habitantes para cada quilômetro quadrado. Nossa região é muito povoada, é muita gente, é muita coisa. Centro-Oeste, já nem tanto, né, gente? Ó, meio termozinho ali, 9, quase 10, 9,5, né? Habitantes. Sudeste, gente, prestem atenção. A região Sudeste, dividida pelo seu território, fica 92,2 habitantes para cada quilômetro quadrado. É muita gente para pouco território. E o Sul, 50,4 habitantes para cada quilômetro quadrado. Então, aqui deu para a gente ter uma noção da distribuição da população do país pelo território. O geral, Brasil, e aí depois por região, né? Deu para ter uma ideia aí. Aí, claro, né, gente? Eu não sei se é no próximo. Isso, é no próximo. Pronto. É também do livro didático de vocês. Eu vou ler, a gente já está terminando. A distribuição da população. Usamos a expressão distribuição da população para designar a maneira pela qual a população de certo lugar está distribuída no território. Falei isso aqui já, né? No caso do Brasil, a distribuição populacional é bastante irregular, não é regular, certinho, é bagunçado, havendo concentração de população nas zonas litorâneas, especialmente sudeste, na zona da Mata Nordestina, sendo que a região sul também corresponde ao núcleo muito importante. Juntas, essas três regiões reúnem 82% da população que se distribui em 36% do território. Então, três regiões reúnem 82% da população, que é Nordeste, Sudeste e Sul, ficando de fora Centro-Oeste e Norte. Ocorre o contrário quando analisamos a densidade demográfica das regiões Norte e Centro-Oeste. Ela pode chegar a ser inferior a 2 habitantes para cada quilômetro quadrado, sendo que a área dessas duas regiões corresponde a 64% do território nacional. Então, as outras duas regiões têm muita terra, 64% do território nacional está na região Centro-Oeste e Norte, mas o número de habitantes lá é muito pouco. Que ele disse aqui, se aqui é 82% da população nessas três regiões, então o restante, quer dizer, um pouco, 18%, né, gente? Eu sou muito de conta, mas eu acho que é 18% para fechar o 100, né? Menos de 20%
está em 64% do território. Eu não sei se vocês entenderam essa enrolada toda aqui. Bem, Expedito, é por ser a parte interiorana do território. A parte interiorana não recebeu tantos investimentos e equipamentos para se desenvolver. Porque o desenvolvimento ele vem muito acompanhado de equipamentos no território. Como é que você equipa esse território para receber investimentos, para receber empresas, e essas empresas vão atraindo mais investimentos, muitas das vezes, quando essas empresas se instalam em determinados lugares, que vem população trabalhar nesses lugares, quer dizer, os governos começam a olhar diferente para esses lugares, investir mais nesses lugares, em educação, em saúde, em segurança, em não sei o quê, e aí uma coisa vai tipo puxando a outra. Então, por falta dessas infraestruturas, ou por parte dos empresariados, ou por parte dos governos, ou os dois ao mesmo tempo, então são áreas que não são tão visadas, que não são tão atrativas para investimentos, para infraestrutura, então não atrai tanta população também. Entendeu? Aí o contrário você coloca para a região litorânea. Ó. Aqui tem um mapa. Esse mapa, gente, vocês podem ver até melhor na página 124, né? Porque aí tá meio assim, borradinho. Essas partes mais escuras significa maior quantidade de população. E as partes mais amareladinhas, como vocês estão vendo aí, são as partes onde tem menos população. Então vocês levem em conta isso, questão de equipamentos no território, que possibilitam mais investimentos de empresas, que possibilitam mais investimentos dos governos, que possibilitam mais crescimento em questões econômicas, sociais, desenvolvimento em geral. E aí, onde não tem, provavelmente aí você já vai supor o quê? A ausência desses equipamentos, a ausência... Quer dizer, São Paulo, gente, foi o primeiro estado no Brasil a começar a estrutura de linhas férreas. Linha férrea é muito importante para a empresa, gente, para escoar a produção, que saía do interior, inclusive, não sei se dá, até da região lá de Minas também, no interior de São Paulo e também as Minas Gerais, quando começaram a extrair ouro, né? Mas no interior de São Paulo, que era o plantio de café, saía do interior e ia para a região litorânea e escoava isso para fora, né? Então, essa linha férrea, gente, foi muito importante para a industrialização no Brasil e principalmente São Paulo. Aí São Paulo começa na frente, na dianteira, começa com linha férrea, mas não fica só nisso. Vem outros equipamentos, vem outras estruturas, vem uma coisa vai atraindo a outra, a população também é atraída, os serviços. Aí por isso que hoje São Paulo está na dianteira, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, toda essa região sudeste se destaca como os estados e as cidades mais desenvolvidas e mais, né, com os PIBs, né, Produto Interno Bruto, maiores no Brasil. Gente, mas, nossa, eu falo demais. Região Sudeste é a mais populosa e povoada do Brasil. Essa região se tornou a principal área de atração populacional. Vocês já sabem por quê, né, gente? Todos esses equipamentos acabam atraindo também população, por falta de investimento também nos interior, né? Falta de investimento aqui no semiárido, em questão de plantio na região, quer dizer, as pessoas se veem sem alternativa, então elas vão, atração populacional no decorrer da história do nosso país, devido à atividade mineradora das Minas Gerais, falei, no século XVIII, a expansão da cafeicultura em São Paulo e Rio, e no século XIX e XX a industrialização. No século XIX e XX foi a questão da cafeicultura, né, gente? A industrialização no século XX. Então, uma coisa começa, né? O primeiro ciclo econômico começa lá, né, gente? E aí depois, esses próximos ciclos, eles vão tipo como efeito dominó. Já que aqui já tem estrutura mesmo que era antes utilizada para o café, a questão da linha férrea, vamos usar essa estrutura, por exemplo, para a indústria. E aí uma coisa vai se sobrepondo à outra, e por isso que até hoje é a região mais desenvolvida e mais destacada. Uma coisa leva a outra. Nossa, gente. Vamos lá. População total, né, do Brasil em 2010, número de habitantes por unidade, e aí as cores mais fortes. Isso aqui é só para complementar a representação anterior, né? As cores mais fortes representam os estados mais povoados, de maior população, que aí você vai observar do mesmo jeito, região litorânea, né? Mesma coisa.
E os clarinhos, amarelos e amarelo claro, menos povoado. Só para complementar, né? Isso aqui, não vou destacar que é a mesma coisa. E nós vamos terminar com esta imagem, gente. Olha, essa imagem, ela representa... Vamos lá, deixa eu só ler aqui. É a mesma coisa. É porque eu tinha outro gráfico, gente, que mostrava o número de acessos à internet, tá? Eu pensei que era esse mapazinho aqui, mas não, foi outro slide. Que eu ia mostrar o número de acessos de internet, que geralmente vai seguir, gente, o mesmo padrão. Claro, lá onde tem mais gente, vai ter mais acesso à internet, e aí as internets de melhor qualidade também nos grandes centros. Uma coisa vai atraindo a outra, gente, porque uma indústria ela não vai ficar num lugar que não tem infraestrutura de energia, de água, de internet. Gaiatinho, né? Então é isso, gente. Eu sei que foi... Eu acho que aqui ia ser pouca coisa, mas foi muita coisa. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Deixa eu só resumir o que nós vimos hoje, para você ver se vocês têm alguma pergunta. Só dar uma geral. Nós vimos sobre a origem do povo brasileiro. As 3 etnias que deram origem ao povo brasileiro. Aprendemos também que nós somos eles 3, as 3 etnias, em maior ou menor quantidade. Nós vimos a contribuição de cada um deles, a gente viu também. Aí, mais recentemente, a distribuição da população no território. Vimos que essa distribuição, ela não é igual, ela não é homogênea, ela é uma distribuição irregular, né, no território. E por isso mesmo é que tem cidades mais desenvolvidas, menos desenvolvidas. E qual o fator que justifica isso? Eu falei alguns fatores, a questão dos equipamentos dos territórios. Como esses territórios são equipados, e isso vai trazendo diferenciações. Porque se uma cidade é mais equipada, tem mais indústria, tem mais emprego, tem mais não sei o quê, tem mais, ela vai também atrair mais pessoas. E aí, claro, por outro erro que acontece no campo, falta de investimento no campo, que não acontece nos países desenvolvidos, gente. Nos países desenvolvidos não é assim. E por que tem tanta violência nessas cidades? Porque não tem trabalho para todo mundo, gente, nessas cidades grandes. O trabalhador sai do campo com esperança de uma vida melhor na cidade, mas quando chega na cidade não tem trabalho para todo mundo. Então, é um erro não investir em campo, não instalar esse trabalhador no campo, não dar meios de sobrevivência e desenvolvimento no campo, para que ele não precise, não seja obrigado, não seja expulso. Porque nos países desenvolvidos, por isso que eles são mais equilibrados, um nível de distribuição de riqueza mais equilibrado, porque o campo é equipado. Quem trabalha no campo não se vê obrigado a ir para a cidade, muito pelo contrário, ele acha que vai perder indo para lá, ele acha que vai ficar pobre se ele for para a cidade. Isso ocorre nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, nesses grandes países, o crescimento ele é assim, igual, justo. Investe na cidade, investe no campo. Claro que não é nas mesmas coisas. O que investe na cidade, indústria, não sei o que, essas coisas. No campo, é questão de irrigação, plantio, assistência ao trabalhador do campo e tal, são coisas diferentes. Mas de qualquer forma, dando possibilidades que toda a população se instale ou no meio rural ou no meio urbano, para não evitar o que ocorreu aqui no Brasil. Para evitar o que ocorreu aqui no Brasil, essa população do campo desamparada se vê obrigada a ir para a cidade, as cidades não têm estrutura para receber esse monte de gente, se torna um contingente populacional absurdo, a violência vai no meio da canela, porque não tem trabalho para todo mundo, a pessoa não tem juízo para ver o filho pedindo pão e não ter como dar de comer. Claro, tem as drogas também, tem o alcoolismo, tem um monte de coisa, tudo resultante dessa superpopulação no mesmo território sem ter emprego para todo mundo, sem ter trabalho para todo mundo. Então, o país se torna um país muito desigual, um país com muitas desigualdades, gente rica demais e gente pobre demais. Então, essa é a realidade. Um país desenvolvido não quer dizer que não tenha pobre, tem pobre, mas, no geral, a população é mais equilibrada. É um sistema de crescimento mais equilibrado.
Eita, eu me empolgo, gente, eu me empolgo demais. Pronto, terminamos com esse assunto, distribuição da população brasileira. Nas próximas aulas a gente vai falar do crescimento populacional do Brasil, como é que antigamente as mulheres tinham filho demais, menino, muito menino, e por que que hoje tá caindo, né? A gente vai ver isso daí, aí vai ver a pirâmide etária brasileira e etc, gente. Eita. Gente, que coisa, né, gente? Eu me empolgo muito, gente. Encerramos por aqui esta aula. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até a próxima.